Tem boas chances de você agora, enquanto vê esse vídeo, estar no meio do concreto, ou pelo menos entre tijolos que foram presos com cimento, que é o coração do concreto. Concreto é um material que define o mundo moderno, mas não é um material moderno. Ele só sumiu por mais de 1000 anos. E pelo menos parte do que foi feito com ele também pode desaparecer logo mais. E é absurdo o quanto ele agrega de biologia, química, física, história, engenharia e corrupção. Prédios, casas, pontes, quando você começa a reparar, muito do que dá o ar moderno do que a gente vê lá fora são construções de concreto. Sem ele, a gente ainda teria aquelas construções do século XIX ou de antes, com casas de pau a pique, paredes de barro ou mesmo pedras empilhadas. E ainda veríamos muito mais incêndios se espalhando pelas cidades, como foi o caso de grande parte da história. Aqui no Brasil a gente pensa em desastres com incêndio como o incêndio de uma boate, mas em cidades onde as casas eram feitas de madeira, como em Kyoto ou em Londres, aconteciam incêndios que queimavam milhares de casas e podiam tomar a cidade inteira. E falando em cidade, Brasília teria um aspecto muito mais mundano. O que dá o ar de outro mundo para a parte planejada de Brasília é que tudo lá foi construído depois do desenvolvimento do concreto armado que permite fazer as curvas e aquela sustentação com poucos pontos da arquitetura do Oscar Niemeyer. Uma construção de concreto parece moderna porque ela provavelmente foi feita nos últimos 100 anos, ou foi feita há mais de 1500 anos pelos romanos, que usavam um concreto fantástico para construções como o Coliseu, mas que teve a receita perdida por mais de 1000 anos. Concreto é um agregado de areia para engrossar, algum tipo de brita que preenche o espaço e, o grande segredo, a cola que dá a liga toda, que é o cimento. Cimento é quem reage com a água e endurece, ou melhor, petrifica, tanto para poder fazer o concreto, quanto para juntar os tijolos em uma construção. E para fazer isso, um cimento mais simples e mais antigo do que a gente usa hoje em dia já usava calcário calcinado, que é o processo de pegar a rocha calcário, que é uma rocha que tem carbonato de cálcio, como a rocha que dá origem ao mármore, e esquentar ela até ela soltar o gás carbônico que tem preso nas suas moléculas, e deixar para trás só o óxido de cálcio, que é a cal virgem. É essa cal quem vai reagir com a água, puxar o gás carbônico do ar e o que mais estiver misturado no cimento para poder formar de volta o carbonato de cálcio em cristais que vão endurecer e vão formar esse material que aguenta muita compressão. O curioso é que o calcário não é um mineral natural, no sentido de que ele não se forma espontaneamente. Ele tem tanto cálcio porque foi formado a partir do cálcio acumulado por seres vivos, principalmente marinhos, por conchas, corais, cianobactérias e outros organismos que se acumularam por milhares ou milhões de anos no fundo do mar até formar esse carbonato todo. Ou seja, hoje nós vivemos dentro de uma concha de cálcio feita de conchas de cálcio de milhões de anos atrás. E fazer o cimento a partir do calcário desse jeito é um processo que gasta uma energia enorme, porque você tem que esquentar ele a mais de 900 graus Celsius para poder calcinar, o que foi o limitante da produção de cimento por boa parte da história da humanidade. Ele é um material super nobre que já se usava para fazer chão duro há milhares de anos, mas como fazer isso era um processo que consumia muita madeira, era muito custoso. É só com a energia de combustíveis fósseis hoje em dia que a gente consegue dar conta de fazer um cimento que vai custar aí por volta de R$1 por quilo. Isso já foi muito mais caro. E quem realmente mudou a forma de fazer o concreto e também tinha recursos para torrar, para variar, foram os romanos. Os romanos não são nem de longe os primeiros a fazer esse tipo de material, mas fizeram isso de uma forma sistemática e com um toque importantíssimo. Lá pelo primeiro século da Era Comum, os romanos perceberam que podiam usar a pozzolana para fazer cimento. Pozzolana é uma rocha de cinza vulcânica da região de Pozzuoli, lá no pé do Vesúvio, que quando é misturada com a cal no cimento, faz o que se chama de concreto hidráulico, que é um concreto bem mais resistente que reage e cura mesmo embaixo de água. Por isso é chamado de hidráulico. Foi com esse concreto que se viabilizou
muito do que foi o Império Romano. Enquanto os inimigos faziam muros de pedra com terra e tronco que desmanchavam com o tempo, os romanos fizeram estradas, portos, arquedutos, muros e construções com o concreto que continua em pé até hoje. O Coliseu foi feito com concreto em 8 anos. Ele até podia ser feito sem isso, mas demoraria muito mais tempo e talvez não estivesse mais em pé sem a base estável com toneladas e mais toneladas de concreto. Mas o ápice da construção de concreto romano, que ainda podemos ver hoje em dia, provavelmente é o Panteão, o templo de todos os deuses, que fica em Roma e é uma construção que dura 1800 anos na base do oposto dos templos japoneses. É algo feito de um material tão durável, o concreto, que continua firme até agora e parece ter sido feito recentemente. Para você ter uma noção do feito arquitetônico que é o Panteão, o domo central dele, que é uma esfera com uma abertura que lembra a nossa íris do olho e deixa a luz entrar, ela ainda é o maior domo de concreto não reforçado feito até hoje. Nenhuma construção feita desde o século III da Era Comum aproveitou tão bem o concreto, que é esse material fantástico. Talvez porque com o declínio do Império Romano, a fórmula do concreto deles se perdeu e pelos próximos 1500 anos o concreto hidráulico praticamente não foi mais usado. Foi só no século XVI que a obra de arquitetura do arquiteto e engenheiro romano Vitrúvio foi redescoberta e traduzida durante o Renascimento, e uma das receitas que ele tinha era a formulação de concreto, que voltou a ser usado pouco a pouco conforme a gente foi redescobrindo as propriedades do concreto e reaprendendo o que ele podia fazer. Tanto que foi só no século XVIII, com o trabalho do engenheiro civil inglês John Smeaton, que o concreto hidráulico foi desenvolvido de novo e colocado em uso. Foi só com a Revolução Industrial que reaprenderam a colocar argila junto com o calcário na calcinação para poder fazer o cimento hidráulico mais comum de hoje em dia, que é o cimento Portland. Foi só na base desse cimento que nós criamos o mundo moderno dos últimos 100 anos, com grandes túneis, represas, prédios com muitos andares, pistas de pouso em aeroportos e muitas das construções que nós vemos hoje, com o cimento Portland e com uma outra inovação do século XIX, que é o concreto armado. O que os romanos fizeram com o Coliseu e o Panteão é impressionante, mas mesmo o concreto romano tinha um problema. Ele aguenta bastante compressão, bastante peso em cima dele, como as colunas de um viaduto aguentam. Mas esse concreto não aguenta tensão. Se você pende essa coluna para o lado ou se você prende uma placa de concreto pelas pontas, a tensão criada no meio dessa placa pode não aguentar. O que tornou o concreto moderno um material tão importante e tão comum foi a armação de ferro do concreto armado, que é aquele esqueleto de metal que vai por dentro do concreto derramado e muitas vezes é tensionado para poder aguentar as forças laterais, o que deixa o concreto bem mais resistente e usa bem menos material. É o concreto armado que nos dá pontes ou o vão livre do MASP ou as curvas das belas obras do Niemeyer. Concreto armado é o que faz a diferença entre uma estrada sinuosa, cheia de voltas e curvas que vão seguindo uma montanha, ou uma estrada muito mais reta e muito mais rápida, como a Imigrantes em São Paulo ou como a Ponte Rio-Niterói, que simplesmente passam por cima dos elementos na base do concreto, ou com concreto na base. Isso é o que viabiliza o metrô, é o que faz uma boa parte do Brasil ter energia elétrica, pelo menos por enquanto as chuvas não acabam, já que é o concreto que faz as nossas hidrelétricas. É na solidez do concreto armado que o mundo moderno está sendo construído. O concreto é hoje, em termos de massa, o material mais usado pela humanidade, ou o segundo material se a gente considerar o uso de água. E muito desse uso está concentrado em um lugar só. Se o Império Romano foi o que foi por conta da infraestrutura de concreto, hoje em dia é a China que é o que é por causa dele. Para você ter uma noção, desde 2003, a cada 2 anos, a China consome mais cimento do que os Estados Unidos inteiro consumiram durante todo o século XX.
Agora que o ritmo de construção de infraestrutura e de urbanização tem diminuído por lá na China, eles consomem só um pouco mais ou um pouco menos do que o resto do mundo todo usa de cimento junto. E também por isso, pelo volume e pela escala que tem as obras públicas de concreto, ele é o que personifica e solidifica a corrupção. No Brasil, na China, nos Estados Unidos ou em qualquer país, o concreto é o que dá visibilidade à corrupção. Não são raros acidentes com pontes, como a Ponte Morandi, em Gênova, na Itália, ou estradas ou até ciclovias, como a Tim Maia, aqui no Brasil, ou até prédios residenciais, como o Palace 2, na Barra da Tijuca, que caem por causa de um concreto mal formulado, mal instalado ou mal mantido, mas que tem como base não a falha do material, mas sim a corrupção de quem deveria construir e manter. Isso porque uma obra de concreto precisa de muitos passos, e cada passo desses é sujeito à corrupção. E por isso mesmo, o seu uso nem sempre é racional ou justificado. Não é à toa que construtoras e grandes construções estão envolvidas em tanto escândalo político no Brasil e no mundo todo. Em algumas situações, pode não ser o caso de precisamos de concreto porque temos que construir algo. E sim, precisamos construir algo porque temos que usar concreto. O terreno precisa ser preparado e nivelado. A construção depende de financiamento e de uma mão de obra grande e bastante mobilizada. E os projetos são complexos, dependem de regulamentação, de inspeções regulares e de uma execução dentro de um prazo. E o próprio concreto precisa de uma mistura delicada de água, brita e do tipo certo de cimento e de areia. E cada passo desses tem atalhos mais baratos e bastante tentadores que podem criar uma catástrofe anos depois. E aí, mesmo pensando só no consumo dos recursos, sem julgar onde esse concreto vai parar ou ser usado, a gente usa tanto desse material que a indústria do cimento sozinha concentra por volta de 5% das emissões de carbono mundiais. E se usa tanto material ao ponto que a extração ilegal de areia é um setor bilionário no Brasil, que destrói rios, matas, restingas e até praias. O concreto pode ser sólido e durável, mas a maneira como a gente produz e usa ele não é muito. Aliás, mesmo no caso das construções legítimas, feitas dentro dos códigos de construção, a humanidade pode estar sentada em cima de uma bomba relógio. Porque a premissa de muitas obras de concreto, pelo menos se você for de acordo com as construtoras ou quem vende o cimento, é de que essas obras são eternas, de que feitas de concreto elas podem durar séculos ou até milênios. Tanto que a gente tem o Coliseu e o Panteão de pé em um país que é a Itália, que passa por terremotos. Mas o que a gente vê hoje em dia dos romanos durando até aqui é o resultado de séculos de aplicação de concreto. E provavelmente muitas das primeiras obras feitas com ele pelos romanos não duraram ou não foram feitas de concreto até eles terem plena noção de como fazer isso de uma maneira durável, o que é bem diferente do que a gente tem feito com o concreto armado no mundo moderno. Porque ao contrário do concreto romano, o concreto armado tem um miolo de ferro que oxida e degrada o concreto muito antes do que a gente esperava. Assim que o concreto armado é feito, o concreto ao redor do ferro mantém um pH básico que evita a oxidação dele, o que se imaginava que poderia durar muito tempo. Mas com o passar dos anos, das décadas e os elementos do tempo, como a chuva ou a neve, mesmo o concreto armado bem feito vai sofrendo pequenas rachaduras, pequenas fissuras, que nem seriam um problema para o concreto em si, mas que podem ser suficientes para deixar o oxigênio entrar em contato com o miolo de ferro e começar a formar ferrugem. E conforme o ferro enferruja, ele expande e lasca o concreto ao redor, o que pode comprometer completamente a estrutura desse concreto, e conforme mais concreto se lasca, mais ferro oxida e se expande, o que espalha ainda mais essa degradação. Esse é um processo que pode até ser adiado ou atrasado, mas chega um ponto em que fica mais caro arrumar do que fazer de novo. Colocar o ferro dentro do concreto armado foi o que viabilizou muito do que a gente constrói atualmente, mas também pode ser o que condenou muitas dessas construções. E aí, o que poderia durar séculos deve durar décadas. Isso sem falar nos vários tipos de cimento que foram desenvolvidos recentemente, que a gente vai descobrir na prática o quanto tempo dura. A
gente ainda está no meio desse ciclo de degradação quando começamos a ver as estruturas mais antigas começando a se degradar, mas ainda não descobrimos a durabilidade do concreto das nossas pontes, dos nossos prédios onde moramos ou mesmo de Brasília. E falando sobre durabilidade e estabilidade, se você é um profissional que trabalha com concreto no dia a dia, como uma engenheira ou um arquiteto, você sabe que o que faz construções e monumentos incríveis e concretos, além de bastante concreto, é um projeto muito bem executado, né? E eu falo disso porque antes de você pensar em molhar o cimento, tudo começa pelo projeto lá no computador, e a Razor Computadores é a única indústria de computadores nacional com foco exclusivo em workstations que fornece a máquina ideal personalizada para profissionais que trabalham, por exemplo, com CAD e BIM no cotidiano para poder criar projetos duráveis, robustos e estáveis. As super máquinas da Razor são as melhores parceiras na hora de concretizar os seus projetos, porque elas possibilitam mais performance e estabilidade nos softwares que são usados na arquitetura e na engenharia, além de serem testadas antes de irem para sua mão e tem garantia de 24 meses de suporte em todo o Brasil e certificado de estresse. Assim, o computador que gera a sua renda não vai deixar você na mão. Os especialistas da Razor vão criar uma máquina sob medida para suas necessidades, pensando no processador, na placa gráfica e nas memórias ideais para o seu uso profissional. E se você quer saber mais sobre essas super máquinas que podem concretizar o seu projeto, clica no link da descrição e conversa com os especialistas da Razor. Agora, se você quer concretizar mais conhecimento, aproveita para assinar o canal e receber os próximos vídeos que, como eu disse, tem muita coisa aqui ao redor para a gente descobrir como funciona e como são fantásticas.